nosso presidente Valdo Ceasa, pelas felicitações. Obrigada, meu companheiro de partido e de luta, de militância desde sempre, Flávio Serafini. Eu não tenho dúvida de que gestar uma nova vida também nos traz mais otimismo, mais esperança para continuar fazendo a luta que fazemos dentro do parlamento e fora do parlamento. É claro que quando a gente pensa na possibilidade de gestar uma criança, a gente espera que a gente tenha escolas para que as nossas crianças sejam tratadas na sua dignidade educacional. A gente espera que tenhamos hospitais para que essas crianças e adolescentes tenham acesso à saúde de maneira digna. A gente espera que tenha, enfim, possibilidades de vida na nossa sociedade. Então, é um momento muito incrível, é um momento muito mágico, mas que traz para todos nós, enquanto sociedade, responsabilidades. E responsabilidades, em especial, quando a gente fala da vida, né? A reprodução da vida, ela também precisa ser uma reprodução que tenha a garantia da dignidade dessa mãe, que tenha o desejo dessa mãe, que essa mãe se sinta acolhida pela família, pela sociedade, porque muitas vezes o que a gente vê são as mulheres que muitas vezes não têm o direito de escolher se pode estar grávida ou não, que diante de uma sociedade que é extremamente violadora do corpo da mulher, seja quando hipersexualiza o corpo da mulher, mas seja quando essa mulher vítima de estupro, essa mulher vítima de situações onde uma gravidez é indesejada, a gente pune ela com a prisão. Então, ainda hoje, essas mulheres, nós mulheres, não temos o direito de escolha, de decidir sobre as nossas vidas e sobre os nossos corpos. Então, esse é um debate importante. Se hoje eu estou aqui grávida, porque eu escolhi estar grávida, porque tive um acolhimento, porque não fui estuprada. Isso é importante ser dito, porque até gravidez impactada com um processo extremamente violento de estupro, hoje está sendo questionada e que podem levar à prisão ainda no caso de abortos previstos em lei. Então, que a gente respeite o direito das mulheres, que a gente possa ter no acolhimento dessas gestantes, mas daquelas também que decidiram não ter filhos. É por isso que a gente preza por uma sociedade democrática, onde a liberdade sobre o corpo das mulheres também esteja sobre a vontade das mulheres, e não sobre a vontade de homens que querem legislar sobre o corpo dessas mulheres. Então, que a nossa gestação, porque eu acho que ninguém gera sozinho, né? Toda uma sociedade precisa gerar junto, porque eu vou precisar de médicos, vou precisar de hospitais, vou precisar de pessoas que acolham também essa gestação, vou precisar de uma rede de atenção, justamente porque a gente precisa que todos aqueles e aquelas estejam empenhados para que todas as mulheres que estejam gestantes ou que estejam nessa fase do puerpério possa encontrar aí dignidade. E a gente espera, senhor presidente, aproveitando aqui para falar, no primeiro ano do meu mandato, aqui na Assembleia Legislativa, que foi em 2019, a primeira ação que eu tive na Assembleia Legislativa foi fazer uma CPI sobre a violência obstétrica no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Aquela época a gente tinha 10 bebês que morreram em decorrência de violência obstétrica naquele hospital, que é uma referência para aquela região. Então, ainda que eu não tivesse gestado nenhuma vida até aquele momento, essa sempre foi uma preocupação, uma pauta importante da nossa atuação parlamentar. Então, aproveitando esse ensejo, senhor presidente, para que a gente possa trazer os projetos de lei que apresentamos a partir da CPI da violência obstétrica, para que a gente possa votar na Assembleia Legislativa o quanto antes, já que março está aí, é o mês das mulheres, e que a gente possa também encher de pauta para votação nessa casa, projetos de lei que tenham a ver com a vida das nossas mulheres, com a sua dignidade, mas mais que isso, com produção de políticas públicas para que as nossas mulheres tenham dignidade nas suas vidas. E aí, senhor presidente, agradecendo, enfim, aí esse período que nós vamos gestar, né, quando existe
significado muito importante, que se precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança, para criar e para formar um sujeito. Eu entendo que, nesse momento, muitas pessoas que acompanham a nossa mandato, que acompanham a nossa atuação, está muito feliz com a nossa gestação, mas que também está entendendo que todos nós teremos corresponsabilidades nesse processo. E, senhor presidente, não poderia ser diferente do debate que eu trago e travo dentro dessa Assembleia Legislativa, a minha preocupação do dia de hoje, diversas operações policiais serem realizadas em diferentes favelas do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro amanheceu com várias operações policiais no Complexo da Penha, no Complexo de Favelas do Alemão, no Complexo de Favelas da Maré, deixando as pessoas em pânico e, mais que isso, senhor presidente, deixando corpos no chão, como nós já denunciamos aqui inúmeras vezes e não vamos deixar de denunciar. Afinal de contas, aquilo que se prevê de uma política pública de segurança deveria ser a prevenção, exatamente para que pessoas não morressem em qualquer situação dentro das favelas e periferias. Mas o que vemos é o contrário. Parece, senhor presidente, que o sucesso das ações policiais é o número de corpos deixados no chão. E isso vai na contramão daquilo que a gente prevê de segurança pública, que é o direito de ter assegurado a sua vida. Então, nesse sentido, o governo do Estado, o governador Cláudio Castro, peca, senhor presidente. Na verdade, ele é completamente incapaz de compreender uma lógica de segurança pública que resguarde o direito à vida. Não só ele não compreende isso, como hoje a gente tem um orçamento do Estado, cerca de 13 bilhões, para a segurança pública, mas isso não revela uma segurança pública mais eficaz. Pelo contrário, quando a gente vê a saúde pública e a educação pública do Estado do Rio de Janeiro tendo um orçamento menor de segurança pública, a gente vê que a prioridade não é garantir saúde, não é garantir médicos, não é garantir exames, não é garantir que a pessoa tenha condições hoje de terem as suas vidas salvas nos hospitais do Estado do Rio de Janeiro. Pelo contrário, a possibilidade dessa pessoa também morrer na fila dos hospitais sem uma cirurgia importante, sem um atendimento fundamental, é por conta disso, porque hoje a gente tem mais orçamento para a segurança pública, que é completamente ineficiente e incapaz de assegurar a vida, do que na saúde pública. Então, senhor presidente, os reflexos são muito dramáticos. Hoje, só para o senhor ter uma noção, nós tivemos muitas escolas fechadas. Isso são prejuízos que não retornam. Essas crianças, esses adolescentes da favela e periferia do estado do Rio de Janeiro não terão as suas aulas repostas. Só no ano passado, para o senhor ter uma ideia, só no Complexo de Favela da Maré foram mais de um mês sem ter aula por conta das operações policiais. Sabe o que isso significa? Minha sobrinha, por exemplo, passou no vestibular, e eu aqui fico muito feliz, passou no vestibular para a UFRJ, mas ela estuda na Maré, e ela não teve a possibilidade de ir assistir aula durante as operações policiais, justamente porque as operações policiais impediram dela chegar no seu ambiente de estudo. Então, é óbvio que quando a gente fala de uma sociedade da meritocracia para quem? Se essas crianças da favela, da periferia, os adolescentes não conseguem chegar na escola, se tem mais de um mês sem aula por causa de operação policial, não foi nem por causa, senhor Valdo Ceasa, que aqui a gente tem, porque faltou água na escola, ou porque faltou comida, ou porque faltou professor. Essa criança não chegou na escola porque tem uma operação policial. Então, a gente vê a falência de um Estado que não reconhece a possibilidade de crianças e adolescentes que vivem nas favelas hoje do Rio de Janeiro, e é 1/3 da população do Rio de Janeiro, não ser reconhecida na sua dignidade humana. Então, senhor presidente, hoje, só no Complexo da Maré, 24 escolas municipais ficaram sem funcionar, fora
as clínicas da família que não funcionaram. Quem mora na favela sabe o tempo que leva para marcar uma consulta. E dessa consulta, o tempo que leva para conseguir dar continuidade ao seu tratamento. Então, se hoje uma pessoa perdeu a sua consulta, para ela remarcar, para ter um novo atendimento, leva pelo menos, na melhor das hipóteses, 3 meses. Essa é a realidade de quem vive na favela. Ou quem vive na favela não tem o direito de chegar e ter um atendimento médico. É isso que o governador do estado está falando para as pessoas que votaram nele para que ele se reelegesse? É exatamente isso. Isso na favela da Maré. Foram 24 escolas municipais e, de acordo com a Secretaria de Educação, são cerca de 8.140 estudantes sem aula no dia de hoje. No dia de hoje, também no Complexo do Alemão, foram 20 unidades escolares que suspenderam as suas atividades, com cerca de 7.185 alunos sem aula. E na região da Penha, senhor presidente, foram 16 escolas que foram fechadas, afetando aí cerca de 5.000 alunos. Ou seja, um direito não pode deixar qualquer outra pessoa sem a possibilidade de ter a sua vida concreta. Nós vemos muitas pessoas, senhor presidente, que não conseguem sair de casa para ir trabalhar. E tantas mulheres, e nós estamos aqui falando de mulheres, tantas mulheres que não tiveram a possibilidade de deixar seus filhos na creche. Você está pensando que patrão vai achar legalzinho que ela não foi trabalhar porque não conseguiu deixar o filho na creche? Impossível. Essa mulher vai ser mandada embora e ela não vai ter condições de sustentar seus filhos, porque dentro da favela, assim como mostra o IBGE, hoje a maioria de chefes de família são mulheres. Então é essa bola de neve que causa operações policiais cotidianas que não têm efeito prático, a não ser o genocídio do povo preto, do povo da favela, do povo da periferia. Eu quero operação policial, ou deveria ser, que tivesse como prioridade a inteligência, a informação, mas não é isso que o governador do estado quer. Inclusive, no orçamento do ano passado, ele tirou 99% dos recursos que deveriam servir exatamente para a inteligência e prevenção. Ou seja, não se quer prevenir crimes, na verdade quer ir para a favela, para a periferia, dar tiros e, evidentemente, deixar a vida de milhões de pessoas sem qualquer assistência ou dignidade humana. É disso que se trata, senhor presidente. E mais uma vez, nós iremos representar no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que tem a prerrogativa constitucional de exercer o controle externo da atividade policial. Então faremos uma nova representação, assim como apresentaríamos uma denúncia à ONU e à OEA diante de mais uma grave violação dos direitos humanos cometidas pelo governador Cláudio Castro e a sua política de insegurança pública, de instabilidade pública. É isso que representa. Eu não acredito, senhor presidente, nessa guerra às drogas, com muitas aspas. O que se dá é uma guerra aos pobres, aos pretos, aos favelados, aqueles e aquelas que é considerado como menor ou como cidadão de segunda classe pelo governador do estado. Enquanto eu estiver aqui, eu denunciarei o governador Cláudio Castro a todas as autoridades diante do genocídio que ele pratica diuturnamente dentro das favelas e periferias. Muito obrigada, senhor presidente.